Então, nos dois exemplos anteriores, nós tivemos a oportunidade de ver o princípio fundamental da contagem em ação. Mas convém a gente refletir um pouco sobre em que consiste, de fato, a nossa estratégia de resolução de problemas usando o princípio da contagem, tá? E formalizar quais são os passos que são adotados. Então, o primeiro passo é ter a postura correta. Tá? E a postura correta é se colocar no papel da pessoa que vai fazer o que se pede, tá? E olhar para essa ação como algo a ser planejado. Tá? E na hora que você vai planejar, você vai ter que identificar que passos, que decisões vão ter que ser tomadas. A segunda coisa, tá, é adotar uma forma analítica de olhar para essas decisões, de forma a tornar cada etapa o mais simples possível. Porque quando você faz isso, isso reflete numa contagem simples para cada uma das etapas. Finalmente, mas talvez seja o mais importante aqui para destacar, é não adiar dificuldades. Significa o seguinte: quando nós dividimos um problema de contagem em uma sequência de decisões, em várias situações nós podemos atacar essas decisões em ordens diferentes. Mas, muitas vezes, algumas das decisões são intrinsecamente mais complicadas do que outras, são mais restritas do que outras. E aí é uma coisa muito humana a gente deixar as dificuldades para depois, para ver se elas se resolvem sozinhas. E isso nunca acontece em problemas de contagem. Então, uma parte muito importante aqui da estratégia a ser utilizada é que essas decisões restritas devem ser atacadas o mais cedo possível. Tá? Então, vamos ilustrar esse fato com o nosso exemplo anterior, tá? Em que nós contamos quantos são os números de 3 dígitos distintos. Então, na nossa solução, nós usamos todas as etapas aí da estratégia. Nos colocamos no papel de quem ia escrever esse número, dividimos as decisões a serem tomadas em 3 etapas, que correspondem à escolha de cada um desses dígitos, e na nossa solução nós começamos exatamente pelo dígito das centenas, que é exatamente a escolha mais restrita, porque é o único dígito que tem uma restrição associada a ele, já que ele não pode ser 0. Então, nós olhamos o processo de formação do número como uma decisão a ser feita em 3 etapas. Começamos pelos das centenas, para o qual nós teríamos 9 possibilidades, já que o 0 não pode entrar. Aí passamos para o das dezenas, e aí a única restrição é que o dígito que apareceu aqui não entra, mas agora o 0 pode entrar, então são 9 possibilidades. E finalmente, para o terceiro dígito, nenhum desses dois aqui pode entrar, que nos deixa com 8 possibilidades. Portanto, o princípio fundamental nos diz que a quantidade de números de 3 dígitos distintos é 9 vezes 9 vezes 8. Muito bem. Vamos ver o que acontece, tá, se a gente decide violar a terceira regra, tá, e não começar pelo dígito das centenas. Começar, por exemplo, tá, pelo dígito das unidades. Então, a gente começa muito feliz aí, né? Porque esse dígito das unidades pode ser escolhido de 10 modos, tá? Uma vez escolhido esse dígito, o dígito das dezenas vai poder ser escolhido de 9 modos, porque a única coisa que não vai poder entrar, tá, é o dígito escolhido lá nas unidades.
Tá? Mas, no momento que nós chegamos, tá, ao dígito das centenas, tá, nós vamos ter um impasse. Tá? Vejamos por quê. Quando eu vou olhar qual é o dígito das centenas, tá, aparece a palavrinha que nos diz que algo vai precisar ser revisto na nossa solução. A palavrinha é depende. Depende das escolhas anteriores. Por quê? Podem ser ou 7, tá, ou 8 possibilidades, tá, dependendo do zero ter ou não ter sido usado, tá, seja nas dezenas, seja nas unidades. Então, repetindo aqui, no nosso processo de solução, estávamos bem contentes que tínhamos 10 possibilidades aqui, tá, tínhamos 9 possibilidades aqui, tá, mas agora vejam o que acontece. Se o zero não foi empregado, tá, então, por exemplo, para fixar as ideias, suponhamos que esses dois últimos dígitos tenham sido 7 e 5. Então, quem é que não pode aparecer aqui? Nem o 7, nem o 5, nem o 0. Tá? Portanto, eu vou ter 7 possibilidades. Já se o 0 foi usado, então, por exemplo, se eu formei o número aqui no final, eu formei o 0,2, tá? Então, eu não posso usar nem o 0, nem o 2, nem o 0 de novo. Então, na verdade, eu não posso usar nenhum desses dois apenas, logo, eu tenho 8 possibilidades. Qualquer coisa menos 0 ou 2 pode entrar. Portanto, essa escolha do dígito das centenas, ela fica dependente, o número de possibilidades para essa escolha fica dependente do que nós fizemos antes. Então aqui a gente está diante de um problema que pode ser resolvido pelo princípio multiplicativo, sem problemas, como nós vimos anteriormente, mas como a gente decidiu ignorar o terceiro princípio, tá? A terceira parte da nossa estratégia, tá? E começar justamente por um dígito que não dá problema, tá? O problema aparece depois, tá? E aparece de uma forma que a gente não pode resolver diretamente. Tá? Então, se nós insistirmos nessa estratégia, que é possível, tá? Nós vamos ter que contar separadamente, tá, aqueles números em que o 0 apareceu nas dezenas e unidades e aqueles números em que o 0 não apareceu, tá? Contá-los separadamente, tá? E, no final, somar esses resultados. Isso tudo pode ser evitado, pelo menos nesse caso, pela adoção da estratégia correta.